Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz por estar aqui, por estar fazendo esse trabalho em conjunto com os meus parceiros, para trazer o tarô de maneira fácil, de maneira pragmática para vocês. Então, no dia de hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o tema: o que é o tarô na fila do pão? Afinal de contas, né? O que é o tarô dentro do contexto da simplicidade do nosso dia a dia? Bom, gente, primeiro contexto que a gente precisa trazer aqui para vocês nesse vídeo é de que o tarô é um oráculo. Isso é fato. Não tem nem discussão. Por que o tarô é um oráculo? Porque ele é uma ferramenta que tem a capacidade, tem o poder, o potencial de prever o futuro, de trazer processos de reflexão, de engajar a pessoa dentro de uma expectativa. Então, o tarô como oráculo é uma excelente ferramenta, porque ele nos mostra o direcionamento que nós precisamos ter na vida. Muitas pessoas têm trazido o tarô como uma forma mais psicanalítica, como uma forma mais voltada a tentando tirar essa carga de misticismo, né, do tarô, mas o tarô é todo místico, ele é todo mágico e por mais que se tente, não é possível, né? Afinal de contas, se você vai fazer uma consulta com uma pessoa que fala, olha, meu tarô não é místico, e ela embaralha as cartas, já tem alguma coisa um pouco estranha, porque a aleatoriedade, o campo de sincronicidade que vai fazer com que aquelas cartas que você precisa saiam, ele estará presente. Então, aonde que se tirou o misticismo? Né? O misticismo continua aí. O tarô ele tem sim uma capacidade de prever o futuro. Só que as pessoas acreditam que o tarô vai fazer uma previsão de futuro dizendo assim, olha, o teu futuro vai ser esse, ponto e acabou. E nada que aconteça pelo caminho da sua jornada vai modificar isso. E não é bem assim que funciona. O tarô, mais uma vez, ele é um oráculo. Ele não é quem vai determinar o teu futuro. Então algumas pessoas ficam com medo de jogar o tarô e saber o futuro. Ai meu Deus, será que eu vou morrer? Ai meu Deus, será que meu marido vai me trair? Ai meu Deus, eu não quero saber, não quero saber. E aí fica com medo. Mas o tarô, ele tem a capacidade de fazer uma projeção do futuro, que a gente chama de previsão. E como é que funciona isso? Nós somos seres encarnados, existentes nesse plano de manifestação, onde nós viemos aqui para aprender. E esse processo de aprendizagem, ele tem aí todo um sistema elaborado, não é algo simples, não é algo assim, eu vou lá e vou viver a minha vida e depois eu vou ver o que eu ganhei, o que eu perdi, e aí eu faço as minhas reflexões. Não é assim que funciona. É bem roteirizado isso aqui. Então, quando a gente vem para cá, antes da gente estabelecer a nossa relação com esse mundo manifesto, a gente estabeleceu primeiro um plano de voo. Então, a gente conta lá, né, na hora que a gente quer vir para cá, olha, eu gostaria de aprender essas e essas virtudes. E eu gostaria de viver esses e esses vícios. E aí compõe-se esse plano de voo, que a gente chama de Dharma, e aí você vem. Agora, se você vai seguir o que foi dito ou não, é outros 500, né? É outra história. Então, quando a gente vem, aí a gente pode, por exemplo, no nosso plano de voo tá falando lá que a gente vai ter 50 filhos. Chegou aqui, você se assusta, você fala, 50 filhos é muito filho, então vou ter só 3, né? E aí você vai ter a experiência de uma outra forma. Quando a gente fala do futuro do tarô, é justamente isso, né? Se a gente observar nos grandes mitos que falam das pessoas que previam o tarô, as Nornes da mitologia nórdica, as moiras da mitologia grega, elas estão tecendo. E elas estão tecendo um tapete. E esse tapete, cada linha ali naquele tear, representa uma decisão, uma escolha, né? E cada escolha que a gente faz, o nosso futuro ele pode formar um desenho diferente, ele pode estabelecer um caminho diferenciado.
Então, quando a gente olha para esse contexto dentro do futuro, de como o tarô prevê o futuro, é importante a gente ter na nossa mente de que o futuro está em construção. E muitas pessoas preveem o futuro como se ele fosse algo fixo. E aí a pessoa fala, nossa, eu fui numa taróloga aí, e a mulher falou que ia acontecer isso, isso, isso e isso. E aconteceu. Legal. Ah, olha, eu fui numa taróloga e ela falou que ia acontecer isso, 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 e não aconteceu. Por quê? Porque aquela condição para que aquilo acontecesse, ela foi modificada a partir do momento que você soube daquilo, né? Então tem isso também. Quando você sabe do teu futuro, você tem a responsabilidade e a habilidade e a capacidade de mudá-lo. Tem uma frase do Jung que diz o seguinte: até você tornar-se consciente, o inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Olha que incrível, já pensou se a gente pudesse mudar o nosso futuro? Se a gente pudesse saber com antecedência quais são os problemas que vão vir, quais são as questões que nós vamos passar e através dessa antecipação a gente se ressignificar e mudar esse contexto? Pois é, o tarô permite tudo isso. O tarô é fofoqueiro. Sim, o tarô conta-nos aquilo que ninguém quer contar. Por quê? Porque ele é capaz de chegar nesse nível de elucidação. O tarô, principalmente as cartas dos arcanos menores, elas têm uma habilidade de trabalhar muito fortemente com o microcosmos, com as questões cotidianas. Então, quando a gente olha para o tarô como uma ferramenta oracular, como uma ferramenta de aconselhamento, como uma ferramenta de curiosidade do futuro e também curiosidade do presente, ele vai nos mostrar sim quem está nos traindo, como está a nossa vibração energética, como está o nosso trabalho, se a gente tem algum risco a correr dentro do contexto do nosso trabalho ou não. Então tudo isso o tarô ele nos mostra. Então sim, o tarô também é fofoqueiro. E o tarô é uma ferramenta tão poderosa, tão abrangente, que ele é capaz de ler e nos contar situações tanto do macrocosmos, como questões filosóficas a respeito de propósito, a respeito de missão de vida, como também questões de microcosmos, por exemplo, aquela pergunta fatídica, né? O meu marido está me traindo? Ele consegue te mostrar que sim, e em alguns casos consegue te mostrar há quanto tempo e com quem também, né? Isso vai depender muito da habilidade do tarólogo. O tarô, basicamente, são cartas divididas em arcanos maiores e arcanos menores. Os arcanos maiores são 22 cartas, e os menores são 56 cartas, que estão divididas em arcanos numerados, que vão de o As, que é 1, até o 10, e arcanos de corte, que são representados por pajens, rainhas, cavaleiros e reis. Os arcanos menores, eles têm uma habilidade de atingir o nível microcósmico. É o nosso cotidiano, são cenas da nossa vida, é aquela ida à padaria para comprar pão. E os arcanos maiores, eles tendem a mostrar situações mais a nível macrocósmico, né? Então é aquela situação em que você está passando por um processo e você precisa se racionalizar. É aquela situação onde você está passando por um processo e você precisa engajar mais, ter mais energia, mas não olhando com foco no que, mas no como, mas sim no que, ok? Nós criamos muitas lendas e mitos sobre o tarô. Então assim, olha, não pode ler tarô após as 11 horas da noite. Olha, o tarô, ele é uma ferramenta mágica, então você precisa consagrá-lo. Olha, quem lê tarô vai ficando cego, então precisa fazer um ritual de lava-olhos. Olha, o tarô é sagrado, então você tem que cuidar bem do seu baralho. Você tem que olhar por ele, você tem que dormir com ele embaixo do travesseiro, você tem que guardar as cartas organizadas, do 1º até a 78. Então, assim, tudo isso, né, são crenças, né? E nem sempre essas crenças têm algum fundamento efetivo, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não se tornar um místico excessivo. Se você acredita que você precisa consagrar o seu tarô para que ele funcione melhor, você consagre. Se você acredita que jogar tarô após as 23 horas da noite não vai funcionar, não jogue.
Por quê? Porque a sua crença, ela vai te limitar nesse contexto. Então é importante que você também tenha o autoconhecimento de saber isso eu posso e isso eu não posso, isso eu devo e isso eu não devo. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que o tarô não é o oráculo. O tarô é uma ferramenta oracular. O oráculo, na verdade, é você. E você, com o seu autoconhecimento e você, com o seu conhecimento sobre o tarô, é que vai produzir boas consultas. Olha que legal isso. Então, Bruno, independente do baralho que eu utilizar, a partir do momento que eu conheça o tarô e saiba usar o sistema e a metodologia, a linguagem do tarô, isso eu vou conseguir fazer leituras com qualidade? Sim. Se você conhece muito bem o método, o sistema e conhece as cartas do tarô, você vai ser um excelente tarólogo. Mas o maior aprendizado que a gente pode ter em relação ao tarô é viver a vida. Porque vivendo a vida a gente vai perceber as nuances de cada um e a gente vai ter mais ou menos empatia. A empatia, ela é algo muito importante numa leitura de tarô, porque quando você se envolve, você compreende a dor do outro, fica muito mais fácil de você prestar um serviço de orientação, de você analisar um aspecto de uma carta. Então viva, arrisque-se, jogue bastante tarô, tente entender as situações pelas quais as pessoas passam. Isso é fundamental. Paul Matrial e Michael Dumet dizem que os símbolos se agrupam e se revelam através da evolução do ser humano. Então, o tarô também é um processo evolutivo da nossa sociedade. Olha que interessante. O tarô mostra como nós evoluímos ao longo do tempo. E essa evolução, ela é importantíssima, porque ela mostra como o ser humano é capaz de se reinventar a cada ciclo. Então, afinal de contas, quem é o tarô na fila do pão? O tarô é arte, o tarô é autoconhecimento, o tarô é vida, o tarô é terapia, o tarô é um livro de páginas soltas, o tarô é autoconhecimento, eu já disse, vou dizer de novo, o tarô é vida, o tarô é você trabalhando em prol do outro. O processo do tarô é um processo muito especial. E só quem vivencia esse processo é que tem a capacidade de compreender o quão importante o tarô pode ser nas nossas vidas.